Marcelo Cavik. Hoje nós vamos estar falando direto da Estônia, direto de Tallinn. Ô, doutor Marcelo, como vai? Olá, tudo bem? Como Tudo está? bem? Tudo bem Tudo aí? ótimo, você? Como está no Estamos indo, Brasil? né? Pô, tá tudo bem. Você tá com frio aí, cara? Que ótimo. Olha, nós estamos aqui no verão e aqui está na faixa de 15 graus, 14 graus. Verão estoniano. Eu tô vendo aqui, temos uns amigos aqui do Canadá, tá? Tem aqui o Gustavo do Patelli, acabou de dizer hello aqui. Que bacana. Tá falando lá de Toronto, mas nós vamos falar também depois um dia aí sobre ágil aí com. Tô aqui, ó, Fernanda Milani entrando de Atlanta. Tem gente, Legal. esses caras da Estônia chamam atenção mesmo, hein? Tem gente que tá botando. Márcio Castro, que está aqui na Paulista, mas está aqui perto, então vamos. Espero que tenha um bom conteúdo hoje. Pô, você tem, né, cara? Você Consiga sempre tem. Andando aqui um fazer minuto um para bom todo mundo. delivery. Entrando aqui, tem o maior artista aqui da live acabou de entrar, o Tom Costa. Esse cara aqui vai bater rapidinho, nossos amigos de Miami aí, um artista aí premiado também. Assim como Bacana. você, né? Então, nós vamos embora já já. Pô, deu meio-dia e 30, vamos embora, né, Marcelo? Vamos nessa. Vamos nessa. E tá tudo bem com você aí? Tudo Como é que você bem. tá aí? Como é que você tá aí nesse. Estão reabrindo tudo aí já lá em Italim? Já aqui já está tudo reaberto. Agora, dia primeiro, tiraram várias restrições. Só tem uma restrição de 2 metros, pedem para ficar 2 metros de outras pessoas, mas está tudo aberto, escola aberta, shopping aberto. Acho que o cinema, se eu não me engano, agora próximo final de semana também abre, mas também com espaçamento. As coisas estão Mas, voltando ao normal aqui. mas aí, na verdade, a população muito civilizada também, né? Você É, falou uma coisa interessante para mim, né? Logo, é. logo as coisas voltam ao normal e as pessoas vão ficar a 2 metros de distância, né? Isso foi o que aconteceu. Não, o estoniano tem uma piada, né? Graças a Deus voltou ao normal, não precisa mais ficar a 2 metros. Nosso normal é 5 metros. Nós temos aqui, a Estônia tem 1.300.000 habitantes e é um país pequeno, né? Tamanho do Espírito Santo, vamos dizer assim. É o Espírito Santo com 1.300.000 habitantes. É um bairro de São Paulo, basicamente. Então não tem muita aglomeração, né, de pessoas. É mais essas grandes cidades aqui, como em Tallinn, por exemplo, mas na maioria do país é um pouco menos populoso, né, tem menos povoado, no caso. Vou te pedir aqui, Marcelo, só para você se apresentar. O Marcelo é um empresário, é um cara, é um migrante, né? Como ele gosta de falar, e já viveu em outros países também. Hoje está aqui É, vivendo na Estônia. Conta um pouquinho aí da tua história. Como é que você foi parar na Estônia? então, na realidade, assim, eu brinco com os amigos, eu sou VIP, né, vindo do interior paulista. É verdade, é verdade. Então, vim do interior paulista, mas sempre trabalhei aí bastante na parte de tecnologia, desde lá. Assim, na realidade, eu comecei mesmo com empreendedorismo, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu me empreendi alguma coisa foi aos 9 anos de idade, em 1973, se não me engano. Eu comecei a montar patinete, né, na marcenaria que meu pai tinha lá no interior. Então, eu acho que eu já comecei como um visionário. Hoje, patinete está em todo lugar. Aqui na Estônia está cheio de patinete na rua, né? Bom, eu fiz a universidade, fiz a USP em São Carlos, Química. Depois fiz PUC também na parte de tecnologia de informação, em 2000. E em São Paulo eu trabalhei com gestão de projetos e diretoria de empresas como IBM, Lotus e Altiris, que é uma ex-empresa da Symantec, que a Symantec adquiriu a Altiris em torno de 2006. E depois também, em 2005, eu montei uma empresa própria em São Paulo para fazer streaming de vídeo. Então, isso foi uma coisa que até tenho no meu LinkedIn, né? Nós fizemos a primeira transmissão de vídeo ao vivo para um celular, né, de uma feira em São Paulo. Eu e os meus sócios, eles são excepcionais em tecnologia, né? E fizemos essa proeza em 2005, antes mesmo do E, YouTube, e YouTube hoje, ser lançado, né? Isso
E São hoje coisas nós, assim. e hoje nós estamos numa live, né? E como é que você pode falar? Exatamente. Isso aqui era impensável naquele momento, né? Mas eu trabalhei bastante com nesse período de 2005 até 2008, mais ou menos, fazíamos webcast. Então, tínhamos, assim, clientes com 500 pontos de atendimento, fazendo live com um estúdio dentro de grandes clientes. Aqui, tem um amigo nosso. Era difícil naquela época, porque a banda larga, inclusive, era uma coisa de louco, né? O Carlos Enfim. Chagas aqui está dizendo que também fez caso na USP de São Carlos. Aí, já Oh, que apontou. bacana. Caso. Caso E você, federal era um, e assim. você chegou quando aí na história em Tallinn, ô, Marcelo? Eu cheguei em 2018, né? Eu mudei para a Europa em 2014, eu e minha esposa mudamos para a Europa e fomos para a Holanda no primeiro momento. Morei 4 anos na Holanda, 2 em Amsterdã, 2 em Den Haag. E em 2018 eu acabei utilizando uma das facilidades, na realidade, que a Estônia nos dá para o mundo todo, que é o e-residence, né? Que é a parte de abrir uma empresa com um cartão de residência para a empresa estoniana. Acabei vindo para cá para abrir conta em banco, enfim, fazer o setup inicial para transações, né? Que era mais interessante em relação a impostos. E, putz, chegamos aqui na Estônia, em Tallinn, adoramos a cidade, vamos mudar, vamos. Então, saímos de Den Haag e para Tallinn rapidamente, porque ambos trabalhamos aí remotos, então ela também, minha esposa trabalha em empresa americana e uma parte fica na França, então é um pouco fácil para a gente se locomover nesse sentido também, né? E o Marcelo, a gente tem, para quem não sabe, eu e o Marcelo, a gente tem interagido muito com a Embaixada Brasileira em Tallinn, né? Porque a gente Sim. tem discutido algumas missões para visitar empresas. E a Estônia tem alguns unicórnios já, gente. Depois o Marcelo fala um pouquinho disso. Mas e é interessante que a Estônia a independência foi em 91 só da União Soviética. Me fala um pouco como é que você É, essa história recente, como é que levou a isso, essa sociedade digital, né? Essa cultura digital, o governo digital que hoje todo mundo olha e tenta se espelhar. Eu vejo aqui, tenho amigos aqui do Brasil que estão no desburocratização, que foram visitar a Estônia para isso, né? Conta para você exato. como morador, como é que você vê isso? Olha, a Estônia, na verdade, ela surgiu esse conceito de digital de quase que uma necessidade, né? Porque depois que saiu da ocupação soviética, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, né? A Estônia, enfim, o começo da história da Estônia foi em 1918, com a independência da Estônia, né? Depois passaram anos conturbados e entre invasões alemãs, soviéticas, enfim, todo esse período. E no final da guerra, obviamente, todo o leste europeu foi ocupado pela antiga União Soviética. Em 1990, esse processo houve a separação e retomou a independência da Estônia. Só que a Estônia são poucas pessoas, como diz, 1.300.000 habitantes, né? Não tem assim muita coisa em termos de economia e eles resolveram realmente entrar de cabeça, mas tinham assim um povo que se interessava muito por cultura, lia muito, enfim. Hoje a Estônia é o primeiro país na colocação internacional em termos de melhores em termos de educação, né? E nesse ponto, então, eles começaram a investir profundamente em algo que realmente fazia sentido, que é colocar o conhecimento, e o conhecimento é quase que E, e, um demo, e, caminho demo, natural para a e tecnologia, né? democrático, né, Marcelo? A Bielorrússia foi para o Exatamente. caminho, a Bielorrússia foi para a ditadura e a Estônia foi para a Exato. democracia digital, né, inclusive. Exato, exatamente, exatamente. Isso, a própria confiança das pessoas aqui no governo que foi instaurado depois, né? Enfim, para controlar esse conceito ou
administrar esse conceito de liberdade que eles passaram a ter, né, foi que surgiu essa modalidade de ok, nós somos cidadãos, nós aceitamos que o governo tenha os nossos dados o mais controlado possível, porque para isso nós vemos algumas vantagens a partir de agora, né? Eles estavam, acho que já vislumbramos lá para frente. Então, nesse ambiente de tecnologia, nesse ambiente de conexão ou desenvolvimento de tecnologia exatamente para criar esse modelo, né, mais conectado, acabou surgindo outros níveis também de desenvolvimento, como é o caso mais emblemático, vamos dizer assim, a empresa mais emblemática é o Skype, que depois, obviamente, foi adquirido pela Microsoft, mas o Skype nasceu aqui, foi o primeiro passo, assim, em termos de a liberdade que o Skype nos dá em relação à telefonia, né, ou que já dava desde a época. Isso é fantástico, né, a visão que eles tinham do futuro. Né? E esse lado digital acabou trazendo mais esse empreendedorismo, né, que hoje você tem outros unicórnios aí, como a Bolt, a TransferWise. Isso, exatamente. A Playtech de games, né, que a molecada aqui conhece, né? Exatamente, são várias empresas, né? A gente tem um diretório ali bem amplo de empresas, mas eu coloquei alguns, fiz uma colinha aqui, né? Só para ter uma ideia. Hoje, por exemplo, todo o princípio começou mais ou menos em 2008, a ser mais forte mesmo essa questão digital, porque o governo daqui também teve alguns problemas de hacking entre 2000 e 2008, em relação a informações, enfim, do governo local, e eles resolveram, ok, vamos investir diferente. E em 2008 já começaram a implantar os primeiros pilotos, né, com blockchain. Para você ter uma ideia, antes mesmo do próprio Bitcoin estar no mercado, eles já começaram a mexer com isso aqui na Estônia para utilizar isso como uma ferramenta de segurança interna para os dados, né? Dados distribuídos e tudo mais. O sistema mesmo ele foi implantado definitivamente em 2012, né? E de lá para cá ele só tem... Hoje a Estônia é um exemplo, é um exemplo para cybersecurity, para blockchain também, né? Exato. Tem uma entidade aqui na Estônia que só cuida disso, né? Uma entidade, vamos dizer assim, público-privada, porque envolve... Isso que é interessante, isso que, assim, as pessoas que vêm aqui, elas enxergam as coisas, mas às vezes não enxergam um pouco o processo, né? O processo atrás dessas coisas. Hoje em dia, o custo, né, de cybersecurity na Estônia é muito mais baixo que qualquer outro lugar. Por quê? Porque entraram 3 entidades nesse modelo. Entrou, primeiro, a população com a confiança em entregar seus dados. Segundo, o governo com essa garantia, colocando uma série de facilidades, né, para a implantação desse modelo de cibersegurança. E o terceiro ponto, as empresas privadas. Por exemplo, bancos, principalmente bancos e telefonia, né? Então, o que acontece nesse modelo, quando todos se juntam? Por exemplo, você trabalhou, quanto tempo em banco você tem? Você tem que falar em décadas, né? Ruim, né? Falar aqui, já entrega a idade, então, bom, isso é uma coisa. Agora, uma outra pergunta. Quanto você investiu em segurança nesse período todo? Acho que é um dos principais... custos, né, dentro do processo, né? E principalmente segurança de banco, você tem que cuidar do dinheiro das outras pessoas, né? Confiança está baseada em que você tem um cofre seguro no banco. Exatamente. E apesar de toda essa disrupção no mercado, esse lado de confiança ainda é algo que as pessoas ainda confiam nos bancos. É o lado de confiar não nas pessoas, mas na instituição de que aquele dinheiro está guardado no cofre seguro. Exato. E é algo que você constrói e pode ser destruído muito facilmente também, né? Exato. Então, nesse modelo, qual que foi o processo estoniano? Usaram as 3 entidades para criar um contexto único de segurança. Quer dizer, hoje o ID Card, né, que
enfim, um cartão que é o cartão né, um cartão de padrão que tem com um PIN Mostra aí card aqui. pertinho. Mostra aí pertinho da câmera para a gente ver. Ok. Esse é o Aí, PIN ó. card, né? Okay. Está bonito aí na foto, hein? Esse é um cartão que, em qualquer lugar, em mais de 3 mil tipos de serviços diferentes, utiliza-se um único cartão, inclusive banco. 3 mil tipos de serviços diferentes com o mesmo cartão. Exatamente. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo básico da facilidade, né, nesse conceito. Na Estônia não existe cartório. Né? Eu sei que isso... veja bem, a gente está assim, comparando 1.300.000 habitantes com 200 milhões de habitantes, com o Brasil um pouquinho mais, enfim, e outros países. Isso tem que observar sobre essa ótica também. Mas aqui, por exemplo, não existe cartório. Todas as operações são autenticadas, contratos, é tudo com cartão. Tem um leitor de cartão, né? E você coloca a sua assinatura eletrônica e isso é feito e é totalmente seguro porque não tem como... para você ter uma base, em torno mais ou menos, eu coloquei aqui um número aqui para você... 90% da população tem banda larga e 91% da população acessa regularmente. Banda larga é o que a gente deveria investir aqui no Brasil mais do que exatamente, exatamente. E 98,2% tem o ID card. Então, basicamente, todo mundo tem um ID card. E esse ID card tem todas as informações e nessas informações, com essas informações centralizadas, qualquer serviço está interligado. Você está dizendo que o cartório está aí dentro, não é que não existe o cartório. Exatamente. Isso é um ponto importante, que nesse momento que a gente fala de instituições, que muitas vezes se confunde pessoas com as instituições. Eu tenho um amigo que fala muito, quando passou em Angola, o fim das instituições significa, quando você tem um cartório, o teu cartório é queimado, tua propriedade foi embora, tua escritura acabou, você não tem propriedade nenhuma. Isso é o fim das instituições. Esse é um exemplo. Exatamente. Quando você tem uma instituição que consegue ser digitalizada, você deu perpetuidade a ela. Que é uma coisa que acho que você conseguiu na Estônia. Você não precisa ter... A gente tem um lado, nossa origem portuguesa, que tem muito das casas, né? Exato. E, na verdade, a propriedade pode estar digital, e ainda mais com blockchain, aí sim você tem isso distribuído e todo mundo sabe que é teu mesmo, né? Então, exatamente. É uma coisa espetacular na Estônia, isso. E além disso, a infraestrutura também é distribuída. Por exemplo, as informações dos cidadãos estonianos, eles não estão só aqui na Estônia. Né? Tem um hub em Luxemburgo e tem algumas outras embaixadas que possuem a réplica dessas informações todas. E isso dá uma segurança maior. E no modelo blockchain, esses hubs eles vão autenticando qualquer transação que se tenha dentro do contexto do blockchain que precisa utilizar o cartão. Né? Mas, voltando um pouquinho que eu estava falando, os 3 pontos se uniram para fazer isso. Né? Sistema financeiro, telecomunicações, que são parte privada principalmente, e governo, e os cidadãos que confiaram nesse sistema para guardar os seus dados. A partir daí, o custo, né, para os 3 lados diminuiu absurdamente, entende? Por quê? Porque hoje eu vou entrar num banco e eu me autentico com um cartão, né? Ou então eu tenho no meu SIM card aqui no celular, eu tenho um PIN, que é um SIM card diferente, que também tem esse sisteminha aqui de autenticação diferente, é uma outra senha que se faz, né? Você, inclusive, vota em casa, né, Marcelo? Vota em casa. Uma coisa legal, você vai no hospital, tem o seu filho, né? Você chega em casa, você coloca o cartãozinho na sua leitora e vai lá no sistema, olha, eu tenho um filho que nasceu tal hora, tal. Ele já vai no arquivo do hospital, já pega os dados do filho, já linka você e, ok, você já é pai. Certidão de nascimento é online, né? É online. Inclusive casamento, divórcio, prescrição médica. Isso ainda não. Casamento, divórcio e mudança de propriedade, quer dizer, venda de imóveis, são as únicas 3 coisas, né, que ainda se faz aqui via notário, né? via cartório notarial. O resto, basicamente, tudo online. São 3 mil serviços. Prescrição médica também online, esses dados ficam lá todos guardados também. Inclusive,
Isso deve ser uma coisa importante nesse momento de pandemia também, né, Marcelo? Sim, Como é, sim. A como gente é que pode é? falar. O que que você acha que isso facilitou aí na pandemia? O que que o governo digital pode ter facilitado nesse controle da doença aí? É, Data management, você sabe o que é isso, né? Você tem informação muito mais rápida, basicamente online, e em tempo real. Você sabe quem está sendo ministrado, o que está sendo ministrado, em quem, onde, em qual lugar. Então, inclusive, agora eu separei até aqui uma, um- uma notícia aqui do primeiro-ministro falando que na próxima vez não fecharemos a Estônia, mas isolaremos o vírus. Por quê? Porque, diferentemente dos outros locais, a Estônia tem condição de saber exatamente, pela facilidade das informações centralizadas, o que está acontecendo. Então, você pode colocar flags no sistema onde, ok, tem 2 casos que apareceram em Tartu, em tal lugar, em tal bairro. Opa, já sabem por quê? Porque o sistema está centralizado e quando a gente vai num médico, a gente vai, por exemplo, se eu for num médico, né, o médico vai lá, faz uma prescrição. Eu não saio com receita, eu não saio com nada. Ele simplesmente coloca a prescrição no meu ID. Eu vou até a farmácia, entrego o meu ID, tem lá a relação de medicamento que eu posso, que me foi dado, e a farmácia já me entrega o medicamento na hora, né? É, uma curiosidade, né? Eu fiz a transferência do meu driver license do Brasil para cá. Tava vencendo e tal. Bom, vamos lá. Estava dentro do período de um ano aqui na Estônia, vamos trocar, né? Por 32 euros e 5 dias eu estava com uma licença nova, driver license aqui. Então é muito fácil, muito fácil. Eu precisei ir o quê? Eu precisei ir no médico e fazer uma consulta, né, exames práticos de visão, sangue, coisa, tirou ali tipo de sangue, coisa rápida, e ok, você está aprovado. 5 dias depois eu tinha meu driver license pronto. Então, são coisas que facilitam a vida da gente, né? Marcelo, aqui o Márcio Castro está perguntando aqui se o blockchain É. tem sido a tecnologia por trás disso tudo. Ou Sim, passou o sim. hype? Como é que você... É isso mesmo? Sim, o blockchain é a tecnologia que a Estônia optou para fazer a gestão, né, o sistema de segurança de toda a informação. Então, cada informação aqui que a gente tem, ela vamos dizer assim, marcada e, ao mesmo tempo, centralizada. Ao mesmo tempo, também é transparente. Por exemplo, eu entro com o meu ID card dentro do sistema aqui de controle, no meu profile, né? Eu consigo saber quem foi que acessou o meu profile e pesquisou o que e onde. Perfeito. Entendeu? Quer dizer, Cada tipo de busca que se faz, vamos supor assim, se alguém quer saber alguma coisa sobre o meu crédito, né? uhum. Coloca o cartão, vai buscar com o meu ID Isso que tem aqui é um pouco o que a e aparece lá. Serasa faz aqui. Se você contrata o serviço, aí é de graça. Aqui Exatamente. você tem que contratar da Serasa, ela te fala, olha, o banco X foi lá e olhou tua conta. Alguém olhou se você teu score, né? Isso, Exato, exato. olha, muito interessante porque isso tem, olha, super similaridades com a China, né? Que de um lado tem um lado pejorativo comunista e na Estônia é um país super democrático. Então, informação depende de como você trabalha. E o que é legal, aí que você puder falar um Não pouquinho, é a Marcelo, tecnologia culpada de um é, lado ou do outro. Na verdade, a é o tecnologia uso, né? ela pode ser usada para uma coisa ou para outra, né? Sem Não digo dúvida. aqui bem e mal, mas porque isso é relativo. Mas de uma forma ou de outra, a tecnologia ela ajuda nós. E assim, uma outra grande vantagem é que o governo da Estônia ganhou com isso, né? Taxas, né? Ou impostos. Os impostos aqui eles são 20% flat, né? E as empresas, elas não pagam impostos enquanto estivesse... obviamente, tem o IVA, que o IVA é um imposto de circulação de mercadoria, isso é Certo, padrão na Europa toda, nos Estados Unidos, certo. enfim, como o ICMS no Brasil. Mas
qualquer outro tipo de imposto federal, como vamos dizer, todos os impostos que se tem no Brasil, enquanto você estiver dentro da empresa, circulando os valores, né, e esses valores forem reaplicados na empresa, você não paga qualquer outro tipo de imposto. Diferente no Brasil, que você movimenta, né? E você recolhe tudo lá. Você está fomentando o desenvolvimento, né? Exatamente. Você só vai pagar imposto se você retirar para os sócios, vamos dizer assim. Que é o inverso do Brasil, né? No Brasil, quando você retira, você não paga nada porque já recolheu na empresa. Mas dentro da empresa... é muito eficiente, né? A estrutura do governo é muito eficiente. Exato. Custo baixo. Custo baixo por quê? A gestão com isso, ela fica muito mais fácil, né? E, Marcelo, legal, tudo isso que você comentou, eu sei que tem 3 entidades, organizações importantes aí que acabam fomentando também, que é o eBriefing Center, fala de governo digital, o Startup Estônia, que fomenta o empreendedorismo, né, para trazer novas empresas, como você falou, abre-se muito facilmente sem burocracia, e tem o Working Estônia, né, que é buscar talentos do mundo para a Estônia. Então, a Estônia está de braços abertos, né, buscando melhores pessoas do mundo para trabalhar aí dentro e fomentar esse país, né? Isso aqui é legal, né? Na realidade, por isso que você está aí, mais um talento que nós perdemos aí, para a Estônia. Na realidade, tem escassez de talento aqui, né? Tem bastante, na faixa, acho que 300 e tantos brasileiros aqui trabalhando, e basicamente todos eles estão envolvidos com algum tipo de tecnologia, vamos dizer assim, né? Porque tecnologia, na verdade, ele ocupa um espaço muito... Eu deixei até 7% do PIB da Estônia é responsável... A tecnologia é responsável por 7% do PIB da Estônia. Então, é um valor realmente apreciável, né? Ô Marcelo, deixa eu só parar um pouquinho. O Sérgio Constantini aqui, acabou de mandar uma pergunta para você. Existe uma tendência de migração de sedes de startups europeias ou americanas pela vantagem fiscal? Isso já acontece ou pode acontecer? Bom, nós temos alguns centros aqui. A própria Holanda também tem a sua modalidade de incentivo, vamos dizer assim, né? Tem um bom ambiente lá de startup. Eu morei próximo lá, em Den Haag mesmo, tem em Den Haag, em Roterdã, tem alguns centros. Eu digo, assim, a Europa é um pouco espalhado, né? Aqui na Estônia, por exemplo, também tem uma boa relação com Portugal. Portugal tem empresas aqui, por exemplo, algumas empresas de Portugal utilizam mão de obra, né? Algumas empresas da Estônia utilizam mão de obra em Portugal, porque também tem facilidade disso, e vice-versa, né? É que assim, é difícil. Eu, por exemplo, eu gosto de frio. Eu gosto de frio. Mas acha que as empresas, as startups, teriam interesse de migrar para a Estônia pela vantagem fiscal? Ou isso ainda não aconteceu? Existem algumas empresas com migrações, vindo com migrações para cá, né? Mas a facilidade, por exemplo, muito freelancer, né? A Estônia é bom com o e-residence card, é bom para freelancers. Se eu não me engano, tem mais de 50 mil empresas abertas de freelancers do mundo todo, né? Que fazem negócios, principalmente na Europa, né? Que tem a facilidade e tem a empresa aberta aqui, né? Desculpa, uma notificação aqui. Eu fechei, cara. Que tem a empresa aberta aqui na Estônia, né? Então, essa facilidade é grande, né? Isso é um negócio não precisa necessariamente ter a empresa aqui, entendeu? Principalmente agora nesse modelo de tecnologia, vamos dizer, distribuída que nós estamos agora, né? Você está aí, estamos aqui fazendo uma reunião e muita gente está nos ouvindo, né? Mas você tem uma facilidade com a segurança dessa centralização, isso é muito bom. Isso é um diferencial grande e as pessoas estão enxergando isso, né? Você me falou várias coisas que o coletivo aí funciona, seja pela civilidade, seja pela democracia, seja por várias situações. E aí me lembra muito uma frase sua mesmo, né? Que você mesmo colocou, que ele fala, voar é um ato solitário, né? A migração é uma ação coletiva. Uma ação coletiva, exatamente. Só para não perder, porque isso aqui, gente, isso aqui é um livro do Marcelo, ele não fala para ninguém, mas esse é um livro que ele escreveu, Correntes Humanas,
junto com amigos, né? Eu sei, mas É, são inclusive cinco horas. essa frase está aqui, Marcelo, para você não lembrar disso. Tá aí. E aqui, Marcelo Cavicchioli. Ok. Então, para quem não tem, pode ir na Amazon, que é o Human Currents, ele fala exatamente sobre migração. No teu caso, você falou de tecnologia, né? Mas Eu falei a fala migração, a experiência em tecnologia, que basicamente é uma respiração, né? A gente tem, você viveu bem isso, né? Ora você está no insourcing, ora outsourcing. Insourcing, outsourcing. Quem vive um período longo consegue enxergar isso, inclusive, dentro da própria TI, né? Então, mais ou menos isso. verdade. Ô, Marcelo, a gente está aqui, o papo bom vai rápido, né? Então a gente está aqui no finalzinho, pô. Nossa, Me, passa me rápido. fala, me fala um pouquinho, o que você, se o pessoal tiver vontade de conhecer a Estônia, porque a Estônia também é um lugar bonito, o que que você acha, o que que você incentiva, seja do lado profissional, seja no Working Estônia, vir trabalhar na Estônia, seja no Startup Estônia, seja para conhecer o digital, seja para conhecer, é um país com a cara medieval, super moderno, né? Como é que você falaria para nossa turma aqui, nesse nosso final de papo? Bom, assim, eu sou meio suspeito para falar, mas eu gosto muito aqui da Estônia, principalmente porque é frio, né? É difícil, alguém que nasceu nos trópicos, né? Gostar de frio é meio estranho. Então, eu e minha esposa gostamos de frio. A gente gosta. Esse ano não fez muito frio, mas tem que passar essa barreira. Passar essa barreira é um local muito bom, muito prático. Existem todas as facilidades de um bom centro, né? E, principalmente para quem está na área de tecnologia ou quem é desenvolvedor, existem assim muitas empresas buscando bons talentos, né? Se as pessoas tiverem interesse, só entrar em contato. Tem o meu Instagram aqui, pode Ó, mensagem aí, LinkedIn também, é Marcelo LinkedIn Cavic. também, exatamente. Não tem E, problema, eu posso e, encaminhar ou dar umas dicas, não tem problema nenhum, para né? quem não conhece, o Working Estônia, que é essa instituição, cara, eles Exato, pagam para você ir lá. Se você for um talento que interessa para a Estônia, eles vão tentar exato, te namorar para flertar para você e trabalhar. E eu vejo todo mundo que foi para aí, mesmo nas startups, muito jovens, né? Eu mesmo tenho tentado exato. aí ligar algumas faculdades lá aí com as universidades da Estônia, Isso é porque bom, é um negócio legal, né? isso é legal. Ok, Muito bom isso, muito bom. Marcelo. Eu queria agradecer muito aí, papo super legal. Pena que é pouquinho, né? Quando você Porque vai estar aqui? os aeroportos já estão abertos aí? Já está Já, aberto o país? bom, o país está aberto, mas acho que nós recebemos, acho que agora está em 22 países que podem voar para cá. Dependendo de qual país você esteja, acho que o Brasil ainda não está liberado. É, Mas, mas mas... até eu vou marcar setembro, eu te encontro por aí. Oh, que Vou bom. marcar. Bacana. Setembro. Vamos ver se a gente marca e começa a passar aí o começo Não, da primavera, né? Aí, né? É a primavera, não, verão já. outono, começo do outono. Começo do outono, né? Final do verão, começo do outono. Pô, estão marcado faz tempo. Ó, tem aqui um amigo que tá aqui na Austrália, pô. Tem gente da Austrália ligando pra gente. Eu tenho um sócio que trabalha na Austrália. Eu tenho um sócio no Brasil e na Austrália. Aliás, a empresa que tem no Brasil, trabalhamos juntos, né? Ó, pessoal, então, Marcelo, super obrigado. Aqui, antes da gente acabar, eu queria só contar para vocês, semana que vem, aqui no mesmo bate-horário, eu vou estar falando com meu amigo Gustavo Lupatelli, trabalhou comigo no Itaú, e hoje ele mora no Canadá, em Toronto. E ele vai falar Bacana. um pouco ele vai falar de DevOps, ágil e diversidade para administrar times remotos. Ele administra hoje times que estão no Canadá, Europa e Índia. E vai trazer um pouco dessa diversidade cultural e esse dificuldade de trabalhar com times remotos nesse mundo ágil. Então, um papo mais tecnologia. Semana que vem, o Me Lupatelli é interessa um. também. Então, vem com a gente. Eu sei que aí já são Estarei, já são 5 estarei. da tarde, né? Aqui já são Mas quase 7 horas já. Estamos 7, a 6 horas adiante. 6 horas. Então, 7 da noite. É. Então, seja bom jantar para você, que a gente ainda vai almoçar aqui. A turma está aqui, estamos segurando o almoço da turma, né? Pô, obrigado. Exatamente. A Lili está aqui também. Pô, quanto tempo, Lili? Saudade de vocês. Chagas, Tom Costa, Sérgio Constantino, Ronaldo Tomé, meu cunhado. Que bom. Tadeus. Ó, tem aqui mais uma última pergunta. O Carlos É. Nascimento está perguntando e locais turísticos na Estônia, antes da gente acabar aqui. Locais turísticos na Estônia? Tallinn tem vários deles, principalmente voltados para a arquitetura medieval, né? O principal é Tallinn. O principal é Tallinn. Vem para cá e vai conhecer castelos, vai conhecer. Daqui também tem facilidade se quiser
ir até a Finlândia, que é 2 horas de ferry, pode atravessar até Helsinki, também é um ótimo passeio. Eu até indiquei para você na outra vez que estávamos aqui. Se quiser, tem várias opções aqui, né? São Petersburgo também é um ótimo local. Passaporte brasileiro, não tem problema, entra rapidamente em São Petersburgo se quiser conhecer uma arquitetura Tudo pertinho aí, maravilhosa, né? né? Exatamente. A Finlândia e o canto aqui em cima do mar da Finlândia, ele é bem tranquilo. Estocolmo também Tem, é bem próximo. tem muito para ver. O Lupatelli está dizendo que tem gente na Irlanda do Norte também que ajuda. O cara é Bacana. muito exibido esse meu amigo, hein? Fala a verdade. Tá bom, gente. Obrigado, Muito bom. obrigado. Super legal. Pô, adorei o papo, Marcelo. E a gente Obrigado, João. precisamos ter outros aí, né? Em breve a gente se encontra por aí, né? Sim, sim, sim. Estou Tá devendo bom. Valeu, gente. aquela bela carne. Um abraço. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí. Um Até a próxima. abraço. Até semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.